A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Eu sou o pastor Ricardo Silva, vamos prosseguir aqui com o estudo sobre o livro de Hebreus. Finalizando hoje, Hebreus capítulo de número 6. Nos próximos vídeos estaremos falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque, do capítulo de número 7. Tudo bem? Então vamos lá. Hebreus capítulo de número 6 e o versículo de número 7. Vamos falar hoje sobre dar frutos, produzir frutos para a glória de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 7, 8, 9, 10 e 11. Pois a terra é quem bebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor para que com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis, e desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Amém? Então está aqui a porção da palavra de Deus, falando sobre nós produzirmos frutos. O interessante é que aqui em Hebreus capítulo 6, iniciando aqui versículo 7, 8, 9, fala que a terra que embebe a chuva que cai nela, e essa terra ela deve produzir frutos, mas se ela não produz frutos, ela está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. Então, você veja que até nós falamos aqui no estudo anterior sobre aqueles, né? Nós fizemos a diferença de vós, que aqui nós lemos, mas de vós esperamos coisas melhores que acompanham a salvação. E falamos sobre aqueles que colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Essa coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus faz menção sobre maldição, né? E aqui nós lemos, se produz espinhos e abrolhos, nos remete lá ao livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 18. Ela te produzirá, falando sobre a terra, ela te produzirá espinhos e abrolhos e comerás das ervas do campo. Então, isso por conta que a terra se tornou maldita, ela produziu espinhos e abrolhos. E eles colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinho, o fazendo maldito. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele foi maldito em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser benditos. E aquele que nega, falando deles, né, eles negaram a Cristo a ponto de fazê-lo maldito. E aquele que nega a Cristo a ponto de fazê-lo maldito é um apóstata. Mas no versículo de número 9, capítulo 6, versículo 9 de Hebreus, mas de vós, ó amados, nós esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação. De vós nós esperamos coisas melhores que acompanham a salvação. A vida cristã, ela requer dedicação, esforço, trabalho, mas a questão não é somente o fazer, mas é a motivação. Veja aqui o versículo de número 10, repare bem. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa boa obra e do amor, para que com o seu nome, então a motivação, né, do nosso esforço, trabalho, dedicação, é o amor para com o nome. Essa deve ser a nossa motivação. Não é só uma questão de fazer, mas é nosso conhecermos a Deus, sermos motivados a adorá-lo
por amor e o amor do seu nome. No versículo 10 ainda diz assim, ó, e do amor para que mostrasse para com o seu nome, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. Né? Existe uma frase montada, né? Mas é muito verdadeira, que Deus escolheu ser amado no próximo. Deus escolheu ser, como ali diz, se você fez a um dos meus pequeninos, a mim me fizesse. Ele escolheu ser amado no próximo. Então, essas obras, elas devem ser motivadas por amor para com o nome, e ela também está relacionada no grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, você olhando como que a Escritura vem sendo colocada, nós desejamos ser frutíferos. Eu creio que você, em seu coração, deseja ser um cristão frutífero. Ame ao seu Deus e ame também ao próximo. Ame ao nome e sirva aos irmãos. Amém? Então, a fé, quando a fé é verdadeira, ela gera. A fé, ela produz. Olha só esse texto aqui de Gálatas, capítulo de número 5. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale alguma coisa, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. A fé, ela age. A fé, ela opera. Nós não podemos ficar estagnados. A terra que recebe a chuva e produz fruto, recebe a bênção da parte de Deus, mas se produz a chuva e produz espinhos e abrolhos, está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. Mas de vós esperamos coisas melhores, que acompanham a salvação. E essas coisas melhores que acompanham a salvação está relacionado em amar a Deus, fazer as coisas por amor do seu nome e também amar ao próximo. Amém? Olha só, esse texto aqui, ele une a salvação pela graça e obras. Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Amém? Então, existe uma grande tensão em falar sobre salvação pela graça e obras. Mas Efésios 2, ele tanto fala da salvação pela graça, como fala sobre obras, e um versículo seguido após o outro. Essa tensão, ela não existe na palavra de Deus, e nós não estamos preocupados com isso. Precisamos entender essa unidade da salvação pela graça e da questão de nós gerarmos obras. Olha só esse texto aqui do livro de Tiago, capítulo 2 e versículo 21. Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado? Então aqui veja que Tiago está dizendo que Abraão foi justificado pelas obras, claramente. Vamos ler novamente. Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Versículo 22. Vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, agora tem uma questão. Estaria este texto defendendo a salvação pelas obras? Se esse texto definitivamente está defendendo a salvação pelas obras, de fato existe uma grande contradição na Bíblia. Olha só este outro texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo.
Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Parece meio estranho, né? Eu vou fazer o contraponto aqui. Olha só. Porventura, é uma pergunta, ó, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Agora outro texto. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Então, aí a gente fica a grande pergunta, quem está certo? Né? Será Tiago que está certo ou o apóstolo Paulo que está certo? Escute isso, os dois estão certos. E se os dois estão certos, nós precisamos entender a unidade dos textos, correto? Então veja só, a questão, para você entender essa unidade, entenda isso. A salvação, você não recebeu ela somente quando você recebeu a Cristo, ou também você não receberá ela quando Cristo vier em sua vinda. Quando ele se manifestar em sua vinda, melhor dizendo. Ah, vou receber a salvação, eu já recebi a salvação. Nós precisamos olhar a salvação como algo que começa, se desenvolve e termina. É assim que nós devemos olhar para a salvação. Filipenses capítulo 1, versículo 6, olha. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Está vendo? Então, olha um outro texto aqui, Filipenses 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Em outra versão diz, desenvolvei a vossa salvação, efetuai a vossa salvação. Tenho por certo, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então é uma constância da obra de salvação. Agora o interessante é que, falando sobre Paulo e Tiago, entenda isso, eles usaram a mesma pessoa, eles usaram Abraão, porque Abraão é o protótipo da salvação. Eles tanto, o apóstolo Paulo, falando sobre salvação, ele usou ali a pessoa de Abraão. E Tiago também usou a pessoa de Abraão. Veja só, olha esse texto aqui, ó. Romanos capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 6. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui justiça sem as obras. Dizendo aí, o texto continua. Mas percebe aqui que ele diz claramente, se Abraão trabalhou, então não foi dádiva. Né? Então Deus lhe salvou por dívida. Mas aquele que não trabalha e recebe somente pela graça. Então, veja só esse texto. Quando no chamado de Abraão, falando sobre o chamado de Abraão, se você continuar lendo Romanos ali no capítulo 4, você vê que está se referindo ao chamado de Abraão. Sobretudo, o livro de Gálatas fala sobre Abraão, né? Sobre o chamado de Abraão. Mas olha, Tiago 2,21. Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Então, o mesmo Abraão, justificado por fé, teve a glorificação da sua fé no final da sua vida. A grande questão aqui é que o apóstolo Paulo fala sobre Abraão no começo da sua caminhada e Tiago fala no fim da sua caminhada. Está entendendo? Então, como que a fé de Abraão, ela ao longo do tempo, ela se desenvolveu, né? Quando o apóstolo Paulo fala sobre a fé,
ele fala sem dúvidas. Por quê? Porque ele fala sobre a fé que vem de Deus. Já Tiago, quando fala sobre a fé, ele fala com dúvida, porque ele fala sobre uma fé que a pessoa diz ter. Está entendendo? As diferenças dos textos. O Tiago vai dizer assim, ó, alguém diz eu tenho fé. Está entendendo? Então, alguém diz eu tenho fé. Veja só, Tiago 2, versículo 14. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Então, veja só, repare bem, ele não disse que a fé não pode salvar. O que ele diz? Essa fé. Esse tipo de fé. Que fé? Uma fé que não gera. Uma fé que não gera obras, uma fé que não gera frutos. Esse é o tema que nós estamos falando sobre o livro de Hebreus. A fé que age. A terra que recebe a bênção da parte de Deus, recebe chuva, ela recebe toda a condição, nutrientes, o calor do sol para que produza frutos, né? E eles receberam, aqueles judeus, eles receberam tudo isso, mas eles fizeram Cristo de maldito, colocando uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Mas de vós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, né? Que a sua fé possa crescer. Você pode dizer para mim, né? Você pode até fazer uma pergunta, você tem fé? Né? Aí eu digo, bom, você disse que tem fé. Eu vou saber se você tem fé ou se você não tem fé. Aí Tiago vai dizer, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Você não precisa perguntar para mim se eu tenho fé. Veja as minhas obras. As minhas obras estão mostrando que eu tenho fé. Está entendendo como a fé é algo que gera, é algo que move? Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. Veja que a fé, ele mostrando aqui, ó, ele faz uma comparação de que as obras seriam o espírito da fé. Está entendendo a comparação? O corpo sem o espírito está morto. A fé sem as obras é uma fé morta. Então as obras é como se fosse o espírito da fé, né? E nós devemos, sim, você tem fé? Então, mostra-me a tua fé. Mostra-me a tua fé. Não adianta alguém dizer, eu estou salvo. Alguém no meio do mar diz, fica tranquilo, não precisa jogar boia, porque eu estou salvo, mas está afundando. Está afundando. Então, alguém que é salvo, mostra que é salvo. Está entendendo? Hebreus, falando aqui das obras, né, de Abraão, Hebreus capítulo 11, versículo 17. Ó. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, e oferecendo o seu unigênito para que... O seu unigênito, aquele que receber as promessas, e a quem se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Daí também em figura recobrou. Hebreus 11, do 17 ao 19. Veja que no final da vida dele, aqui Isaque já era moço. Deus pediu Isaque, agora eu quero que você ofereça o seu filho. Então, mas agora aqui já não é aquele Abraão inexperiente do começo, aquele Abraão que se deitou com Agar, aquele Abraão que estava chutando latinha debaixo da sua tenda, o Senhor não tem me dado descendência, e Deus falando com ele, né? Aquele Abraão que ao entrar naquela cidade mentiu, mandou sua esposa mentir, falando que ela era sua irmã. Não aquele Abraão no começo da sua vida, mas agora Abraão com a sua fé madura. A sua fé agora estava madura. E então ele conhecia a Deus. Ele havia passado por todas aquelas questões, teve, enfim, toda uma vida nós estamos falando aqui. Agora então Abraão, ele está pensando assim, mas Deus me pediu Isaque? Mas Isaque é o filho da promessa, dele vai ser feita uma descendência, e agora Abraão, no seu coração, ele diz, não, Deus, ele não vai matar. Já sei, ele vai ressuscitar. É o que passou pela cabeça dele. Olha as obras da fé, a fé que ele conseguiu produzir em Deus, né?
Coisa tremenda. Então, mas no início ele fraquejou, se deitou com Agar, né? Quando Abraão ele se apegou ao menino, Deus pediu tal, Deus vai ressuscitá-lo. Tiago 2, versículo 21, olha só. Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A fé foi aperfeiçoada. Uma fé que não gera é morta, é estéril. Tiago 2,20. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril. A fé sem as obras é uma fé, mas é uma fé morta. É uma fé morta. Bom, então, fazendo aqui, entrando para uma conclusão, falando sobre obras, você deve crescer. Você deve crescer, você deve produzir frutos. Deus tem te dado condições para produzir frutos. Olha só o versículo de número 11 do livro de Hebreus, Hebreus 6 e o versículo de número 11. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da salvação, para que não vos torneis indolentes. Vamos primeiro falar sobre o versículo 11. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim. Deus disse para Daniel, tu porém, Daniel, vai até o fim. Amados, nós precisamos perseverar, nós precisamos crescer na graça e crescer no conhecimento. Você precisa permanecer e mostrando o mesmo zelo. Para o versículo 12, para que não vos torneis indolentes. Sabe o que é indolente? Indolente seria o mesmo de dizer para que não vos tornei indolor. Aqui não sente dor. Indolente é que não sente dor. Então, veja, mostrar zelo. Sente dor aqui, sente dor está relacionado ao próximo. Nós ouvimos as coisas, nós passamos perto de pessoas, existem situações à nossa volta que nós podemos fazer algo, né? E Deus espera de nós, Deus espera de você. Não seja indolente, não seja uma pessoa que não sente dor, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, olha só, nós devemos imitar quem? Aqueles que tiveram fé e que tiveram paciência. Herdam as promessas. Todos nós, amados, nós devemos lutar pelo ministério. Todos nós, esse peso recai sobre todos nós. Amém? Eu oro para que você seja frutífero. Eu oro para que você possa crescer como Abraão cresceu. Deus tem te dado toda a condição de produzir frutos e que você produza frutos. Amém? Para que você, aquele que recebe fruto, a terra que recebe fruto, recebe a bênção da parte de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com essa palavra.